muitíssimos valores importantes na nossa vida. Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5. Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Amém? Pai, que a tua palavra tenha livre curso, e que os nossos corações sejam sempre terra boa, onde ela vai germinar, frutificar, produzir para o nosso crescimento e para o teu reino também. Em nome de Jesus, tudo aquilo que rouba a palavra, ou que, Senhor, limita o entendimento, eu quero repreender em nome de Jesus. Abre o entendimento do teu povo, para que compreendamos, e acima de tudo, que a tua palavra faça efeito. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Princípios que fundamentam a igreja de Cristo. Eu quero chamar sempre a sua atenção para estar bem atento, não te distraia por coisa alguma, com coisa alguma nunca. Cada culto é importante, irmãos, a gente está muito concentrado. Às vezes tem cultos em que as crianças estão um pouco agitadas, e é importante, né, a gente ajudá-las a aquietar-se, para que a gente possa também ouvir a palavra, não deixar que o inimigo de alguma forma use coisas, ou até mesmo os pequeninos para nos distrair, né? Quando não é a questão, né, da irreverência, a questão da distração, com o bebezinho bonitinho, bilu, 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 essa coisa, né? E quando não, às vezes o celular te chama a atenção, é uma mensagem importante que de repente entrou e você precisa, né? Então te desligue de tudo, esteja focado aqui, sempre na palavra. Estou aproveitando esse momento para dizer que é tão importante que você esteja sempre focado na palavra, para que você possa ser realmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Não são as palavras do pregador que vão te transformar, é a palavra de Deus ministrada que vai transformar a sua vida. E se você não estiver atento, né, o que acontece? Na verdade, né, você veio e a palavra não conseguiu entrar, porque você não deixou ela entrar no seu coração. Então, preste muita atenção em nome de Jesus. Princípios que fundamentam a igreja de Jesus Cristo. Vamos dar um passeio aqui pelas 7 igrejas esta manhã, de forma bem rápida e objetiva, para mais uma vez tirarmos alguns princípios importantes para a nossa vida cristã e para a vida da nossa igreja. Ao escrever as cartas às 7 igrejas, João faz questão de dizer quem é o emissor. Por isso li esse texto que acabamos de ler. Quem é o emissor destas 7 cartas às 7 igrejas? E ele vai revelar que é o Deus Trino. É interessante. Não foi apenas o Espírito Santo, ou apenas Jesus, ou apenas o Pai, mas foi uma carta onde o emissor é a Trindade Divina, é o Deus Trino. Veja que ele vai dizer assim, no verso 4, da parte daquele que era, que é e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, Deus Espírito Santo. 7 Espíritos aqui, plenitude, perfeição do Espírito. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, Deus Filho. Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. João faz questão de ressaltar que a Trindade Divina, na sua unidade plena, está endereçando essas cartas a essas igrejas. Essa é a apresentação do autor das cartas. As 7 igrejas da Ásia representam a igreja de Jesus Cristo de todas as épocas. Há alguns teólogos que tentam dividir, né, ou dizer que cada igreja representa uma época da igreja. Mas, na verdade, elas representam a igreja em todas as épocas, em todos os tempos. E ao dirigir-se a elas, o Senhor está revelando que conhece perfeitamente a sua igreja.
Deus conhece perfeitamente a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ele conhece perfeitamente a sua igreja, irmãos. E isso é uma coisa que você precisa entender. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Mas e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a sua vida cristã. Ele conhece cada igreja, suas virtudes, seus defeitos, suas lutas, seus desvios, e Ele tem a receita certa para trazer a sua igreja de volta aos eixos. Mas, acima de tudo, o que precisamos aprender é que Cristo, o que Ele espera da sua igreja, quais os princípios que devem pautar a igreja de Jesus. E a cada igreja, o Senhor revela um princípio que deve fundamentar a igreja, que nós precisamos compreender, assimilar e também viver. Então, por isso, nesta manhã, nós vamos encontrar em cada uma delas um princípio que se destaca. E é isso que o Senhor quer ensinar para a igreja dele. Né? E esse princípio que é um fundamento da igreja e deve ser fundamento da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. E estes 7 princípios que fundamentam a igreja de Jesus estão revelados aqui nas cartas às 7 igrejas. O primeiro princípio é o princípio do amor. Apocalipse 2, de 1 a 7. É a carta endereçada à igreja de Éfeso. A primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso. E essa igreja recebe 4 elogios importantes. Olha aí, era uma igreja com muitas obras. O Senhor diz: conheço as tuas obras. Era uma igreja, sem dúvida, que trabalhava muito, que procurava fazer muitas coisas em prol do reino de Deus. Conheço o que mais? Que era uma igreja perseverante, uma outra qualidade importante, um elogio importante. Olha, você é perseverante. Os cristãos em Éfeso enfrentaram uma feroz oposição, em especial porque Éfeso era um ponto de encontro de muitas religiões, portanto o confronto com as trevas era inevitável, porém a igreja perseverava, era perseverante mesmo diante de tamanhos ataques à fé. Era uma igreja ortodoxa, não é? A igreja de Éfeso, ela possuía uma fé ortodoxa. O que é ortodoxa? Essa palavrinha grega significa o seguinte: orto significa reto, e doxa significa fé ou crença. Ou seja, então, ortodoxia seria a crença correta, a fé correta. Ser uma igreja ortodoxa é uma igreja com uma fé correta, com uma crença correta. É isso que significa ortodoxa. Ou seja, era uma igreja com uma fé correta, com uma crença correta. Aquele que segue fielmente uma norma, um princípio, uma doutrina, uma crença correta. E era uma igreja pura. A heresia não se criava em Éfeso. Por quê? Porque era uma igreja com pureza doutrinária. Veja quantas coisas boas havia nessa igreja. Porém, a despeito de tudo isso, faltava à igreja em Éfeso o essencial. E qual é o essencial, irmão? Qual é o essencial? O amor. O amor por Cristo, o amor pelo próximo, leva a fundamentar a vida de uma igreja. Não adianta sermos bons em tudo e fracassarmos no amor. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai nos revelar que todas as outras coisas são inúteis se falta o amor. Todas as outras coisas são inúteis se falta o amor. O amor é fundamento. Não basta ter uma boa doutrina, não basta ter pureza, não basta perseverar, não basta fazer muitas obras, muitas coisas, não basta. É preciso ter amor. A vida cristã é, em essência, um relacionamento de amor com Jesus Cristo. O amor é maior do que o conhecimento. Você pode conhecer tudo, mas o amor é maior. O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança.
E o apóstolo Paulo vai dizer isso, que o maior é o amor, quando ele vai dizer que a fé, a esperança e o amor permanecem, mas que o amor é o maior de todos. O amor é maior do que tudo. É o amor que diz a palavra que cobre multidão de pecados. É o amor que me leva a olhar para o meu irmão e amá-lo apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros. Porque é o amor que me leva a cobrir os pecados do meu irmão e a enxergá-lo como alguém especial. O amor. Por isso a exortação é para a igreja de Éfeso: arrepende-te, mude de direção, reacenda a chama do primeiro amor. Somente o arrependimento é capaz de nos fazer voltar aos trilhos. E se não houvesse arrependimento, volta ao primeiro amor, aquela igreja seria removida do seu lugar. Isso era muito sério. Então Jesus está revelando, o Senhor está revelando que o fundamento da sua igreja, um dos fundamentos da sua igreja é o amor. Amor é o fundamento. Então, meu irmão, todos os nossos relacionamentos, tudo que fazemos na obra de Deus, nosso ministério desenvolvido, desempenhado, e nossa doutrina, nossa pureza, tudo isso deve estar embasado no amor. Porque se você fizer tudo sem o amor, de nada adianta o teu tudo, porque faltou o essencial. Por isso, o amor é fundamento de uma igreja, é fundamento da vida cristã, é fundamento para a sua vida e para a minha vida. Não pode faltar amor. O amor precisa ser constantemente alimentado em nossas vidas e precisamos reacender essa chama sempre. Isso é possível, pastor? Bom, se o Senhor está dizendo para a igreja que é para ela voltar ao primeiro amor, significa que é possível. Significa também que você não pode deixar esse amor esfriar e apagar na sua vida. Então é fundamento essencial. O princípio do amor é fundamento essencial para a igreja de Jesus Cristo. Mas, indo para a segunda igreja, Apocalipse 2, de 8 a 11, agora o Senhor vai nos ensinar que o segundo princípio que fundamenta uma igreja é o fundamento do sofrimento. O sofrimento. Agora a igreja de Esmirna recebe a segunda carta. Se o fundamento primário de uma igreja autêntica é o amor, o segundo é o sofrimento. A disposição para sofrer prova a genuinidade do amor. Conheço a tua tribulação, diz o Senhor à igreja, a segunda igreja que recebe a carta, Esmirna. Conheço a tua tribulação e não temas as coisas que tens de sofrer. Revelam isso claramente, que o sofrimento faz parte da peregrinação aqui na terra. Então, é até bom sempre lembrar isso, irmão, né? Então diga para o seu irmão que está do seu lado assim: o sofrimento faz parte da nossa peregrinação. Eu costumo sempre lembrar que Jesus não disse que nós estaríamos num passeio no parque, que nós estaríamos aqui na Disneylândia espiritual. Não, ele nunca falou isso. Ele nunca disse que seria fácil em momento algum. Essa é a verdade. Nós sofremos ataques, retaliações, incompreensões, tudo porque nós assumimos a nossa relação com Cristo. E quem assume sua relação com Cristo, sofre. Essa é a verdade. Se alguém está pintando algo diferente para você, está te enganando. Assumiu sua posição com Jesus, você vai sofrer, porque você vai se posicionar sempre diante daquilo ou a favor daquilo que Jesus realmente quer que você defenda e viva. Então não tem como você não sofrer diante disso. Então é importante. Esmirna estava enfrentando o sofrimento que sempre será comum ao povo de Deus. Que sofrimento que ela estava enfrentando? Pobreza. Na rica Esmirna, a cidade era uma cidade muito rica, mas na rica Esmirna, os crentes enfrentavam situação de pobreza material. Blasfêmia,
Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos, envenenando a mente das pessoas, e sempre enfrentaremos calúnias dos que se opõem ao Evangelho de Jesus Cristo. Prisão, e o Senhor ainda avisa aquela igreja, dizendo para ela que o diabo lançará alguns de vós na prisão, está escrito aí, né? E ainda a morte. Morte foi em Esmirna, que Policarpo, um cristão zeloso, foi morto na fogueira aos 86 anos de idade. E é essa igreja que o Senhor diz, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Foi a exortação que a igreja recebeu. Então, meu querido irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Nós somos chamados a sofrer com Cristo. Por isso Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo 2,11, esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele viveremos. E Paulo ainda vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, que todo aquele que quer servir a Cristo piedosamente vai sofrer perseguição. Perseguição faz parte da história da igreja de Jesus. E sempre enfrentaremos sofrimento nesse mundo. Irmão, se posicione por Jesus e você vai ver. Sabe, se sua família, se seus parentes que não são cristãos, se seus amigos que não são cristãos, te aceitam muito bem, cuidado. Alguma coisa não está muito certo, porque quando você se posiciona por Cristo, logo o posicionamento das pessoas é contrário a você. Então preste atenção, né? Veja se você está se posicionando, né, ao lado de Jesus mesmo. Então isso é importante. Nós tentamos evitar o sofrimento. Não sei se você já falou isso ou já ouviu isso, mas eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu não falo nada para os meus parentes, para os meus amigos, para não arrumar encrenca, deixa como está, senão a gente vira, né, o negócio fica estranho, daí começam a isolar a gente, começam a criticar. Espera aí, irmão, e você não vai se posicionar nunca? Vai na onda? Na verdade, nós gostamos de evitar o sofrimento, essa é a verdade. Fazemos concessões. Estou fazendo essa concessãozinha para não brigar, sabe como é que é? Se eu não fizer essa concessão, a gente acaba brigando. Bom, irmão, aí a Bíblia diz que não é para você brigar com ninguém. Mas a Bíblia não diz que é para você fazer concessão nenhuma, que é para você se posicionar e dizer que é discípulo de Jesus. E Jesus vai dizer que você corre o risco de perder pai, mãe, irmão. Corre o risco sim, porque ele vai dizer que, e se você não estiver disposto a perder tudo isso por amor dele, você não é digno dele. É ele que está dizendo isso. Então é importante entender que a igreja de Jesus tem como fundamento o sofrimento, ela foi chamada a sofrer. Cruz fala do que, irmão? Do que fala a cruz? Do que fala a cruz, irmão? E Jesus te chamou para carregar o quê? Para carregar o quê? Cruz fala do quê, irmão? Então você está reclamando do quê? Do que você está reclamando? Jesus não pode, mas ele te chamou para carregar o quê? E cruz é o quê? Está entendendo? Então reclamamos do quê? Se ele nos chamou para sofrer. É fundamento da igreja também. Ele está dizendo para a igreja, você está sofrendo, mas faz parte do sofrimento. E ainda vai ter mais, ele está dizendo aqui, ele fala para a igreja. Então, queridos, a nossa mensagem, ela fala contra o pecado, amém? A nossa mensagem fala da culpa humana, não fala? Fala da realidade da ira e do juízo de Deus, não fala? Fala da impossibilidade do homem salvar-se a si mesmo, não fala? Fala da necessidade da cruz, não fala? Fala da morte eterna para os que não creem em Jesus, não fala? E quando você fala isso, todo mundo te abraça e sorri para você, lindamente. É assim? Não, então há oposição. E sempre que você anunciar o Evangelho de Jesus, que é isso que eu estou dizendo para você, você vai encontrar sempre oposição. E isso gera o quê? Sofrimento. E a gente sofre perdas. Você sofre perdas por causa disso. Mas há uma promessa e um consolo para a igreja que for fiel no sofrimento.
O vencedor, disse Jesus, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por isso Jesus disse que não devemos temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. E sim, é para temer aqueles que podem matar o corpo e lançar, aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no tormento eterno. A igreja, ela não se conforma com o mundo. Por isso ela sempre será uma igreja sofredora. E por isso eu digo para vocês, irmãos, não pinte aí que nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Cuidado com a tua interpretação. Nós vamos assumir o poder. Que poder que vocês vão assumir, irmão? Eu não quero assumir poder nenhum. Eu não quero poder nenhum. Eu não quero assumir poder coisíssima nenhuma. Eu quero ser igreja de Jesus em todo o tempo, em todos os lugares. É isso. O reino de Deus tem que se expandir. O nosso poder não é terreno, nosso poder é atemporal. O nosso reino não é deste mundo, nosso reino é atemporal. Nós buscamos os valores do reino de Deus para esse mundo, sim, como tem ensinado aqui. Mas os valores nossos são valores do reino de Deus. Nosso projeto de igreja não pode ser projeto de poder temporal. Vamos assumir o poder. Que poder? O poder que nós precisamos assumir é o poder de Deus para conquistar almas para Ele. Esse é o poder que eu e você precisamos assumir. Agora, nos posicionar sempre a favor de Jesus, do Evangelho, vai gerar sempre oposição. Então, se você não quer sofrer, não pode ser discípulo de Jesus. Essa é a realidade. Mas o fato é que o sofrimento é o segundo fundamento. Mas há o terceiro fundamento, que encontramos na igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, 12 a 17. O princípio da verdade, isso é importante. O Senhor diz à igreja de Pérgamo: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Sei onde você vive, diz o Senhor. O Senhor está ciente de que sua igreja é cercada por uma sociedade não cristã, exposta de todos os lados, por pressão, na verdade, pressão por padrões mundanos, por valores mundanos que querem infiltrar-se na igreja. E a preocupação de Cristo é de que a verdade seja preservada e propagada. Por isso elogio a igreja por conservar e não negar a verdade. Jesus está dizendo, você conserva o meu nome. Conservar o nome dele é conservar a verdade. Cristo é a verdade. Não negaste a minha fé. Ele está dizendo, não negastes a minha verdade. E é isso que ele está dizendo a esta igreja. Não dá, olha meu irmão, não dá para, em nome do amor, renunciar à verdade. Preste atenção nisso também. Verdade é outro princípio fundamental da igreja de Jesus. Não dá para, em nome do amor, renunciar à verdade. Como também não dá para, em defesa da verdade, ser áspero e amargo, perdendo o amor. O amor, olha bem, se torna sentimentalismo se não for fortalecido pela verdade. E a verdade se torna dura se não for suavizada pelo amor. John Stott fala isso. Ele vai dizer assim: o amor se torna sentimentalismo se não for fortalecido pela verdade. E a verdade se torna dura se não for suavizada pelo amor. Por isso que Jesus vai dizer que devemos seguir a verdade em amor. Verdade em eu amo, não vou falar a verdade porque vai escandalizar. Isso não é amor, isso é sentimentalismo. Vou falar a verdade dura e crua. Não, isso é ser amargo. Você precisa falar a verdade em amor, seguir a verdade em amor. Esse é o fato. Precisamos preservar o equilíbrio que encontramos na Bíblia, irmãos. E o equilíbrio que encontramos na Bíblia diz que devemos seguir a verdade em amor. Não devemos renunciar à verdade e aceitar o erro em nome do amor. Jamais. Em nome do amor nós aceitamos o erro. Não. E não devemos, em nome da verdade, perder a sensibilidade e a gentileza também. Não podemos também, em nome da verdade, perder a sensibilidade, jamais. Então isso é importante. Muitos clamam, só um pouquinho de idolatria,
só um pouquinho de imoralidade, só um pouquinho de mundo. Afinal, nós somos humanos, nunca seremos perfeitos. Cristo sabe, Ele não vai levar em conta os nossos pecadinhos. Meu querido irmão, a verdade é fundamento da igreja e não admite erros. A espada de dois gumes separa a verdade da mentira e a luz das trevas. Não tem como permanecer, né, na mentira e querendo se firmar na verdade. Não tem como, é impossível isso. Por isso a espada ela corta para separar o que é do que não é. E não tem como fazer concessões. A verdade, ela não admite concessões. A verdade é fundamento da igreja de Jesus. Mas ela deve ser sempre uma verdade onde ela expressa sempre em amor. Nunca esqueça disso. Amém? A sua verdade sem amor mata. E o seu amor sem verdade engana. Então você precisa do amor e da verdade juntos. Não esqueça disso. Amém? É fundamento da igreja. Outro fundamento da igreja de Jesus Cristo é o fundamento da santidade. O princípio da santidade. Apocalipse 2, 18 a 29. A igreja de Tiatira, o Senhor vai dizer: tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel. A igreja de Tiatira era um belo jardim, onde havia fé, serviço, perseverança e ainda muito mais. As suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Ela havia crescido em obras, essa igreja de Tiatira. Enquanto Éfeso regredira, Tiatira progredira. Havia progredido. Porém, nesse belo jardim, havia ervas daninhas. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: cuidado, irmão, com as ervas daninhas. Cuidado com as ervas daninhas. Essa é a verdade. Santidade de vida no caráter cristão é outro fundamento da igreja de Jesus Cristo. A santidade é muito enfatizada no Novo Testamento. O Senhor vai dizer: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Nós não oramos para que a vontade de Deus se cumpra em nós? Nós não oramos para que a vontade de Deus seja realizada em nós? E a vontade dele é a nossa santificação. É vontade dele, ele deseja isso. Mas, se o propósito de Deus é nos santificar, Satanás está decidido a frustrar esse plano. Por isso ele trabalha diuturnamente, no turno do dia, no turno da noite, o tempo todo, para frustrar esse plano de Deus, que é ter uma igreja santa. Ele quer macular a todo instante as nossas vestes. Ele quer macular a todo instante a nossa vida para que a gente se sinta ou esteja sujo. E essa não é a vontade de Deus. Agora, sem cessar, ele procura seduzir os cristãos e igrejas ao pecado. Quando ele não consegue, ele infiltra pessoas que, assim como ele infiltrou a Jezabel lá na igreja em Tiatira. Essa Jezabel, na verdade, não é o nome da pessoa, mas era uma mulher de fato. Havia uma mulher em Tiatira que tinha uma influência na igreja e que estava influenciando os crentes em imoralidade. Isso não é pecado, Jesus já te salvou, você está na graça, a graça tudo pode, você não precisa se preocupar com isso não. E aí o que acontece? Estava influenciando os crentes em imoralidade e a perversão. Ela é chamada de Jezabel por ter o mesmo espírito que havia em Jezabel, esposa do rei Acabe, lá no Antigo Testamento, foi um dos piores reis de Israel. A Jezabel, levou Israel a mergulhar na imoralidade e na idolatria. E agora em Tiatira tinha uma mulher que o Senhor chama de Jezabel, porque tem o mesmo espírito. E o Senhor vai dizer: os que pecaram contra Jezabel e seus ensinos são chamados ao arrependimento, diz a palavra. Meus queridos, o princípio da santidade precisa ser cultivado no seio da igreja, porque sem santificação
não veremos a Deus. Não esqueça disso nunca. Precisamos vigiar para que Jezabéis não se infiltrem no seio da igreja para contaminá-la. Tolerância zero com o pecado. Amém? Pecado, tolerância zero. Não esqueça disso. Fundamento da igreja, santidade. Não esqueça desse fundamento muito importante. Mas, agora, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6, nós vamos encontrar o Senhor apresentando um quinto fundamento, que é o fundamento da realidade, o princípio da realidade. A igreja de Sardes, o Senhor vai dizer, tens nome de que vives e estás morto. Em Sardes só havia o quê? Aparência. Repita comigo, aparência. Aparência. Olha só. Não havia realidade, só havia aparência. Era um cemitério espiritual. Tinha o nome de igreja do Deus vivo, mas não era viva. Quando a religiosidade toma conta, o cerimonialismo passa a ser uma capa de hipocrisia. É o falar uma coisa e fazer outra. Tanta gente fala uma coisa e faz outra. Diz que faz, mas não faz. Diz que serve, mas não serve. Não é verdade? Ah, nós temos que servir. Na hora de servir, meu irmão, tem desculpa de todo tipo, de todo jeito. Tem que amar. Ah, mas aquele ali não dá para amar, porque é muito difícil. Sempre tem. Ah, tem que perdoar. Não, mas ali já perdoei muito, agora não perdoo mais. Sempre tem um argumento. Fala, mas não faz. Entendeu? Fala, mas não faz. E esse é o grande problema da falta de realidade. Note que a igreja de Sardes tinha fama. Tem muita gente que tem o quê? Fama de bom cristão. Mas quando vai se averiguar um pouquinho mais de perto, a decepção é muito grande. Há sequidão, há um sepulcro caiado, porque não tem vida. É só fama, tem fama. Ó, aquele ali é um bom cristão. Nossa, irmão, olha. Se isso fosse motivo para alguém se decepcionar, nós teríamos muita gente decepcionada por isso. Mas eu pensei que aquele irmão fosse realmente bem crente, mas eu percebi que ele não é. E basta você andar um pouquinho mais perto, e você já vai enxergar a realidade. Quando falta realidade, sobra o quê? Fingimento. Quando falta realidade, sobra fingimento. É isso que acontece. É a fé nominal, é a forma sem oração, é a reputação sem realidade, é a aparência sem integridade interior, é espetáculo sem vida, é isso que acontece. O remédio que Cristo propõe é lembrar do que havia recebido e ouvido, guardar e arrepender-se. Esse guardar é o mesmo que sair da conversa fiada e partir para a prática. Jesus está dizendo, guarda, ele está dizendo, então comece a praticar aquilo que você ouviu. Igreja de Jesus, ela é fundamentada na realidade de Cristo. Precisa ser real e não aparência. Cristo exige realidade e não aparência, irmão. Chega de aparência. Aparência é enganar-se a si mesmo. Tem tanta gente enganando-se a si mesmo. Não se engane. O tempo vai passando e daqui a pouquinho todos nós estaremos lá diante do tribunal dele e você vai ter que prestar conta. Nós prestaremos conta de tudo a ele. Então viva a realidade e não a aparência. Amém? A igreja de Sardes só tinha fama, né? Então tem muita gente que tem fama de bom cristão, mas quando se vai averiguar de mais perto, a decepção é muito grande, né? Quer dizer, eu até tentei te ajudar, tentou mesmo? Eu até tentei fazer alguma coisa por você, tentou? Tem certeza que você tentou? Muita conversa e pouca ação. Sexto fundamento é o fundamento da oportunidade. Apocalipse 3, 7 a 13.
o Senhor vai falar agora com a igreja de Filadélfia. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. Isso significa que ainda há uma oportunidade de salvação, oportunidade de serviço. É isso que indica uma porta aberta aqui. Cristo quer que a sua igreja entenda que servir e proclamar o Evangelho não é um peso, não é um fardo, não é uma dor, mas sim uma oportunidade. Ele quer que a igreja entenda que servir, que segui-lo, não é um martírio, e sim uma oportunidade. Havia aqui em Filadélfia uma ameaça de perseguição, e o Senhor vai avisar a igreja, e ele vai dizer, mas tem umas chaves, Cristo tem as chaves. E a igreja, eu sempre digo que ela pode fazer uso das chaves, e sempre que ela compartilha o Evangelho, ela está fazendo uso das chaves. Sempre que você compartilha o Evangelho, você está abrindo cadeias, você está abrindo porta da salvação para as pessoas, você está abrindo a oportunidade para que elas sejam transformadas. E precisamos ser ousados, abrindo as portas e usando as chaves e aproveitando a oportunidade. Em um mundo secularizado, materialista, cético, mergulhado no caos do individualismo, nos sentimos fracos, nos sentimos limitados, nos sentimos impotentes. Porém, a oportunidade está diante de nós, e nada deve deter a igreja que tem a oportunidade de ser relevante, nem sua pequenez deve impedi-la de aproveitar a oportunidade, nem sua pouca força deve impedi-la de aproveitar a oportunidade, mas a alegria da oportunidade de servir deve ser o que sempre nos impulsiona, querido irmão. Cristo quer que a sua igreja entenda isso, que proclamar o Evangelho, servi-lo, segui-lo, isso não é um peso, e nunca será para quem entende que o Senhor dá à igreja a oportunidade. O fundamento da oportunidade está diante de nós. A igreja é o povo que tem a oportunidade. Não importa o seu tamanho, não importa a sua força, o que importa é que há uma oportunidade e que o Senhor da igreja, com ela, pode fazê-la avançar e aproveitar cada oportunidade. Precisamos entender isso. E, finalmente, o princípio da dedicação é fundamento da igreja de Jesus. Voltando um pouquinho, essa oportunidade que estou falando aqui, é oportunidade enquanto a igreja estiver aqui. Por isso que é fundamento da igreja. Oportunidade é fundamento da igreja, por quê? Porque quando esta igreja for tirada da terra, não haverá mais oportunidade. Por isso nós estamos na era da igreja. Quando terminar a era da igreja, não haverá mais oportunidade. A oportunidade é no tempo em que estamos vivendo. A era da igreja. O sétimo fundamento é o fundamento da dedicação. Apocalipse 3, 14 a 22. A igreja de Laodiceia, Jesus faz um apelo à dedicação. Ele nos revela que a marca que fundamenta a igreja é a marca da dedicação também. A igreja de Laodiceia, ela não possuía funcionalidade. Se gabava de ser rica, que não precisava de nada, quando na verdade não conseguia enxergar a sua condição espiritual, que era terrível. Como é triste quando não reconhecemos a nossa condição e achamos que está tudo bem. Eu vou repetir, irmão. Como é triste quando não reconhecemos a nossa condição e achamos que está tudo bem. Está tudo bem. Como é que está tudo bem? Como é que está o teu compromisso, a tua dedicação ao Senhor? Está razoável. Razoável quando? Eu faço o que quero, quando quero, na hora que quero. Isso é dedicação? Meu querido irmão, se isso for dedicação para você, você está muito longe de saber o que é dedicação. O que é entrega. O que é comprometimento. Você está muito longe de saber. E como é triste. Essa igreja achava que estava tudo bem. Era uma igreja rica, abastada, não tinha falta de nada, e Jesus está dizendo para ela, você é pobre, você é cega, você é nua, você ainda não entendeu que eu não detesto gente morna.
Gente morna. O que você é, irmã? Ah, eu sou equilibrado. Às vezes você é morno. Tem gente que Deus está quase vomitando, ainda não fez por misericórdia. É morno. Não tem dedicação, não tem entrega, não tem compromisso. E sempre argumenta, está tudo bem, coisa nenhuma. E o pior do que isso é exatamente achar que está bom. Como alguém que está fora da vontade de Deus pode estar nessa vontade se não reconhece que está fora? Eu não reconheço que estou fora da vontade de Deus. Como é que eu posso então dizer, Senhor, eu quero estar na tua vontade, se eu não reconheço que estou fora dela? Se eu acho que estou dentro dessa vontade? Como posso estar vivendo dentro dessa vontade se eu acho que estou dentro quando eu não estou? Como pode? Meu querido, não esqueça que o Senhor não aceita meio termo, crente morno, que não tem funcionalidade, que não ama Cristo fervorosamente, que não está disposto a sofrer pelo Evangelho, no primeiro apertãozinho diz, eu não quero porque é muito difícil, que negocia a verdade para não perder privilégios, que não se importa com a santidade, porque acha que Cristo tem a obrigação de aceitá-lo do jeito que ele é, no pecado, que não vive a realidade da vida cristã, mas apenas finge, que não aproveita as oportunidades, está sempre dando desculpas para não servir, que não se dedica de corpo e alma. Esse tipo de gente não serve para Deus, esse tipo de igreja não serve para o Senhor. E ele está alertando, mas ele não está querendo que a igreja seja prejudicada, ele está chamando a igreja para voltar para Ele, para se dedicar a Ele. A exortação é essa, ser zeloso, se arrependa. A exortação é essa, abra a porta para Jesus que está do lado de fora batendo. O princípio da dedicação é fundamento da igreja de Jesus. Meu querido irmão, ou você se dedica, ou você se compromete, ou você está perdendo tempo. Ou nós como igreja entendemos isso, e vivemos 100% dedicados a Ele, ou nós estaremos perdendo o nosso tempo, porque a sentença vem e a sentença virá. Amém? Está aqui comigo? Desliga o telefone então, por favor. Então, meu querido irmão, dedicação total, 100%, é isso que Deus exige. Quero concluir esta manhã dizendo que as igrejas da Ásia são apresentados os 7 princípios que fundamentam a igreja de Jesus. Busquemos e vivamos esses princípios em nossa comunidade local. Princípio do amor, princípio do sofrimento, princípio da verdade, princípio da santidade, realidade sem fingimento, aproveitando oportunidades e dedicação. São 7 fundamentos da igreja de Jesus. E nós precisamos sempre estar atento. Estou amando? Estou disposto a sofrer? Estou firmado na verdade? Buscando santidade? Vivendo a realidade sem fingimento? Aproveitando as oportunidades de servir, de proclamar o Evangelho? Estou 100% dedicado? Eu preciso estar sempre avaliando se estou fundamentado aí. Que Deus nos ajude a compreender isso, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos recordar aí, vamos guardar na mente e no coração esses 7 fundamentos que precisam estar na nossa vida. Vamos lá, juntos? Amor, sofrimento, verdade, santidade, realidade, oportunidade, dedicação. Amor, sofrimento, verdade, santidade, realidade, oportunidade, dedicação. Não esqueça, são os fundamentos da igreja do Senhor Jesus. E se queremos ser igreja dele, nós precisamos estar alicerçados nesses fundamentos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.